Abra sua Bíblia no texto de Sofonias, um profeta lá no Antigo Testamento, bem pequenininho, que a gente está estudando aqui nos cultos da noite. Sofonias, capítulo 3, capítulo 3. Abra, por favor, aí. Se você tem gente ao seu lado, ou na sua frente, atrás, que não está com Bíblia, ou às vezes até é difícil achar, por favor, ajude, tá bom? Dá uma olhadinha aí para o lado, conheça, abraça essa pessoa, chegue junto, todo mundo poder ler. Sofonias, capítulo 3. Sofonias. Nós estamos lendo aqui nos cultos da noite e aprendendo um pouco sobre a vocação profética da igreja. E hoje é o dia da gente estudar esse profeta chamado Sofonias. Primeira vez que eu prego no texto de Sofonias, na minha vida. E foi uma bênção poder durante a semana olhar, meditar nesse texto também. A gente tem visto aqui desde Isaías como Deus chamou a gente para abençoar esse mundo, para servir a Deus nesse mundo. Os profetas viveram isso anos e anos antes de Cristo. Você imagine que o Brasil tem 500 anos, né, de colonização e tudo mais, mas esse pessoal viveu 700 anos antes de Cristo. É um negócio que acho que a gente nem consegue mensurar direito. Esse pessoal viveu bem antes de Cristo. Alguns profetas 800 anos antes de Cristo, outros 700 anos antes de Cristo, outros 600 e poucos anos antes de Cristo, como é o caso de Sofonias. É muito tempo, é muita história. Mas lá naquele contexto que eles viveram, eles puderam servir ao Senhor, abençoar a sua nação, abençoar o povo de Deus, discipular pessoas, chamar pessoas para o caminho mais perto de Deus, anunciar a salvação de Deus para pessoas que ainda não o conhecem. Eles puderam fazer isso. Esse é o nosso chamado, é a nossa vocação como igreja. É verdade que a gente pode fazer isso junto. É uma bênção quando a gente sai aqui na sexta-feira, toda sexta-feira de 5h30, 6h da noite, vai evangelizar a rua. É uma bênção a gente poder fazer isso. É uma bênção quando a gente vai para o interior de Pernambuco junto e pode evangelizar uma cidade, ou vamos para um outro país e podemos evangelizar ali uma outra realidade. É uma bênção, irmãos, é um privilégio, uma oportunidade assim, muito abençoada. Mas o texto não está falando sobre isso que acontece eventualmente na vida da gente. A vocação profética da igreja é a razão da nossa existência aqui na terra. É o propósito pelo qual Deus colocou a gente aqui para viver. Deus chamou a gente para fazer isso. E quando olhamos para os profetas, ouvimos a voz deles ecoando tantos anos, 600 anos antes de Cristo, como o caso aqui de Sofonias, a gente pode ver que a palavra do Senhor, ela é infalível, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela não precisa mudar. Não precisa mudar a palavra para que os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, sejam atraídas. A palavra é a mesma, mas eu e você podemos encarná-la melhor, podemos tê-la na nossa boca, no nosso coração, podemos amar mais a presença de Deus e contagiar mais o mundo ao nosso redor, vivendo nesse estilo de vida que os profetas viveram lá atrás, como nós somos chamados a viver por causa de Cristo, em Cristo, como filhos, discípulos do Senhor aqui na terra. Então, Sofonias, nós vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 8 até o final. Queria convidar você para olhar direitinho para esse texto aí também. Sofonias, capítulo 3, versículo 8. A gente pode ler de forma alternada também, para todo mundo participar legal. Diz assim a palavra do Senhor. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo.
além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, manso, um povo humilde, que confia em o nome do Senhor. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, tão viva, Senhor, tão forte, imagens assim, tão poderosas aqui que nós lemos nesse texto. Oh Deus, nós queremos aqui entregar a Ti o nosso coração, porque não é pela força do nosso braço, não é, Senhor, pela capacidade de argumentação, mas é somente na força do Teu Espírito e pela Tua palavra. Então aqui nos entregamos a Ti, todos nós, para ouvir a Tua voz, que o Senhor fale conosco. O Senhor desperte a nossa alma. Oh Deus, nos abençoa, Pai. Obrigado por poder entregar a Ti a oferta, consagrar ao Senhor os nossos recursos, as finanças, entregar ao Senhor dízimo, Pai, como fidelidade, dizendo a Ti que é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Meu Deus, eu Te peço que nenhum de nós aqui se aventure a roubar ao Senhor, a reter de Ti o dízimo, como, ó Deus, um caminho tão mau, tão infiel, Senhor, estaríamos roubando a Ti. Livra-nos disso, tem misericórdia de nós. Mas também abençoa, Pai, porque às vezes famílias estão desempregadas, a luta financeira é muito grande. Eu quero Te pedir, Senhor, abre portas de emprego, abençoa, Senhor, cada um de nós que, ó Deus, está aqui nesse lugar, com a Tua bênção, ó Deus, o Teu bálsamo, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, irmão, Sofonias, como eu já estava falando aqui no início, ele profetizou em Jerusalém no ano 600 mais ou menos, 610 mais ou menos, se você quiser ter um número mais preciso. Sofonias, ele foi chamado por Deus para profetizar numa época em Jerusalém em que houve um grande avivamento.
grande avivamento. O rei de Jerusalém, o rei de Judá, o nome dele era Josias. Josias governou no ano 640 ao ano 609. Ele governou 31 anos lá em Judá. Josias começou a governar com 8 anos de idade. A referência direta que Josias tinha como rei não era uma referência tão boa assim. Mas ele tinha uma história. O seu avô, chamado Ezequias, foi um homem de Deus enquanto rei lá em Jerusalém, Judá. Josias começou a reinar aos 8 anos com a ajuda de um conselho, um sacerdote. E quando ele de fato começou a exercer com mais autonomia o seu governo, Josias resolveu fazer uma grande reforma no templo, no lugar que Deus habitava, ou naquele lugar que no Antigo Testamento expressava assim mais diretamente a presença de Deus. E durante aquela reforma toda que estava acontecendo, encontraram um livro da lei todo empoeirado lá dentro, e o sacerdote leu para Josias. Josias se quebrantou completamente na presença de Deus. Provavelmente o livro que estava sendo restaurado naquele momento era o livro de Deuteronômio. E é muito interessante porque Sofonias, nesses 3 capítulos, ele faz pelo menos umas 15 referências a Deuteronômio. Pelo menos 15 versículos, mais ou menos, no livro de Sofonias, existe um paralelo lá com o livro de Deuteronômio. Josias lê aquele negócio numa época de muita idolatria, numa época de muita prostituição no reino lá de Judá e lá em Jerusalém. E quando Josias lê aquele negócio, o coração dele se quebranta completamente na presença de Deus, e Josias clama por um arrependimento sincero, e Josias resolve que aquele livro deveria ser lido para todo o povo. E durante o período de Josias, houve uma grande reforma espiritual, uma grande renovação espiritual no meio do povo. O povo começou a buscar mais ao Senhor. O que acontece, irmãos, é que às vezes, isso também acontece na vida da gente. Talvez se você já é cristão, você já teve um conhecimento do Evangelho, se converteu, teve um dia que o amor do Senhor se revelou para você de maneira assim abundante. Você sabe do que eu estou falando. De vez em quando nós somos despertados por Deus para uma vida mais próxima dEle. Às vezes é num acampamento, numa temporada. Muitas vezes é num retiro de carnaval. Muitas vezes é um retiro de homens, como o que tivemos, ou de mulheres. Às vezes é num culto como esse aqui, de domingo, que você vem e Deus resolve abrir os céus e falar com você diretamente de uma maneira bem legal, bem especial. A gente sabe como é isso, mas que com o tempo, tudo que a gente viveu e toda aquela consagração, muitas vezes ela vai se perdendo, ela vai se tornando cada vez mais minguada, aquela coisa assim fraca e distante da gente. Com o tempo, às vezes é porque os estudos lá na faculdade estão pegando, às vezes é porque as propostas que o mundo está oferecendo estão sendo assim mais atraentes para a gente. Às vezes é o trabalho que muitas vezes pega você manhã, tarde e noite, todos os dias da semana, e você se vê louco com a sua alma assim, completamente tomada de um bocado de coisa, mas quando se enxerga na presença de Deus, percebe que não tem mais aquele desejo, aquele anelo por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus. A vida devocional já não existe mais. Já não tem mais aquele negócio de chegar em casa, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar, falar com Deus. A vida de louvor e adoração durante a semana, enquanto caminhamos de um lado para o outro e podemos adorar o Senhor, já não existe mais, porque vamos enchendo a nossa alma de coisas, de informações, de notícias, e muitas vezes de um bocado de música que só celebra a cultura dos homens e não consegue celebrar a cultura do Criador, a grandeza de Deus. E vamos enchendo a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente de um bocado de coisa, e quando menos o que acontece é que nós esfriamos novamente.
esfriamos. Esfriar talvez seja aí o primeiro passo para alguém que está se desviando do caminho do Evangelho. Esfriou. Quando esfriamos, as propostas que antes não eram tão legais, não eram tão boas, começam a chamar mais a atenção. Quando essas propostas começam a chamar mais a atenção, a gente começa a ceder uma coisa ou outra. E aquele buraquinho, aquela brecha bem pequenininha que você cedeu lá atrás, pode se tornar um grande abismo na sua vida espiritual, como na minha também. E Sofonias é esse cara que, no meio daquele grande avivamento que estava acontecendo em Jerusalém, durante o reinado de Josias, mais ou menos no ano 640 ao ano 609, então você pode pensar, Sofonias profetizou, sei lá, 620 ou 610, mais ou menos. Então Sofonias é esse profeta que durante aquele grande avivamento que estava acontecendo lá, ele foi chamado por Deus para lembrar o povo a respeito das palavras que os outros profetas estavam falando. Que outros profetas eram esses? Sofonias vai lembrar o povo de palavras que Joel estava falando a respeito de um temazinho que aparece no Antigo Testamento chamado o Dia do Senhor. Sofonias vai lembrar o povo a respeito das palavras que Deus tinha falado lá atrás, lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés vai pregar a lei ao povo. Os vários sermões estão ali em Deuteronômio, chamando o povo para poder, aquela palavra bendita, maravilhosa que Deus tinha revelado, pudesse entrar no coração do povo, e quando eles estivessem enfrentando o território inimigo, não se perdessem. Sofonias vai lembrar ao povo as palavras que nós ouvimos agora há pouco, recente, como por exemplo, de Abacuque. Palavras que diziam ao povo o seguinte: não pensem que Deus lá dos céus está cego. Não pense que Deus lá dos céus não está vendo, não está entendendo, não está percebendo esse descaminho, essa brecha e esse grande abismo espiritual que se estabeleceu na sua vida. O problema é que quando a gente fala de idolatria, a gente imagina o pessoal vidrado com uma imagem, com alguma entidade, com alguma coisa. Mas toda idolatria que havia no Antigo Testamento se refere ao povo buscando caminhos sobrenaturais para que a sua vida aqui na terra desse certo, para que pudesse ter prosperidade, para que pudesse ter harmonia no negócio, para que pudesse a vida ter fertilidade, o campo ser fértil. E toda essa idolatria que havia nos povos antigos se transformou em outros elementos na vida da gente, que promete para a gente o material, promete para a gente a prosperidade, a fertilidade, promete para a gente uma vida vigorosa, uma vida alegre, uma vida assim forte, porém sem Deus. E não existe vida forte, alegre, plena e cheia de graça quando não tem Deus. Não existe isso. Os profetas faziam questão de lembrar. E a lembrança que Sofonias faz a respeito do dia do Senhor é o seguinte: se você não se arrepender, se o povo de Deus não se arrepender, não abrir mão daqueles descaminhos, não se voltarem para Deus, o Senhor há de julgar esse povo através de uma outra nação. Essa nação se chama Babilônia. Essa nação da Babilônia, na época de Sofonias, ela já estava crescendo e se desenvolvendo. Mais ou menos no ano 615 a 610, o reino da Babilônia vai tomar e destruir todo o império da Assíria. Todo o império. Aquele império poderoso que a gente estudou aqui algumas semanas atrás. Tudo vai ser destruído. Um grego chamado Xenofonte, quando esteve na terra da Assíria, mais ou menos no ano 400, naquele século V, não tinha mais nada, só havia ruínas naquele reino, e Naum já tinha falado isso antes. Mas o povo, os profetas estavam dizendo: olha, preste atenção, porque não tem somente a Síria, tem um outro reino chamado Babilônia. E Sofonias, enquanto está profetizando, ele está vendo isso. Ele está vendo a Babilônia tomar força no mundo e destruir a Assíria. E ele conhece as palavras do profeta Jeremias. Ele ouviu as palavras que o profeta Jeremias já estava falando pelas ruas.
Sofonias já sabia as palavras que Abacuque tinha falado para ele. Sofonias estava ouvindo, ecoando a voz de vários e vários profetas atrás, porque ele vivia lá no meio de Jerusalém. Sofonias era primo do rei. Sofonias tinha acesso a lugares que o povo comum não tinha naquela época. Ele era primo do rei Josias. Enquanto ele estava falando e vivendo esse momento, Sofonias lembra ao povo o seguinte: o dia do Senhor vem. E o dia do Senhor tem como característica duas coisas. A primeira é o dia do juízo e do julgamento. Quando Deus resolve pesar a sua mão e fazer os nossos ossos secarem, porque pecados não confessados, ídolos alimentados e escondidos no nosso coração, tiram o vigor da nossa vida. E o dia do Senhor envolve esse juízo de Deus que pesa a sua mão sobre nós e a nossa alma seca completamente. Esse é o juízo de Deus. Esse dia do Senhor, o dia do juízo, estava sendo representado aqui por um cativeiro. Estava sendo representado aqui por um povo inimigo, ímpio, que viria até a nação de Israel, como foi lá no Reino do Norte, viria até o Reino do Sul e destruiria completamente. E essa história aconteceu, a gente vai estudar daqui a alguns domingos. Esse era o dia do Senhor. Jerusalém seria totalmente destruída. Sofonias está vendo isso acontecer. Mas o dia do Senhor não se refere apenas ao juízo que a Babilônia colocou lá em Jerusalém. O juízo de Deus se refere ao grande dia, quando Jesus Cristo voltar e há de julgar os povos dessa terra. E todas as minhas obras e todas as suas obras passarão pela presença de Deus. Haverá um scanner completo ali, ele vai ver tudo, todas as nossas obras vão passar pela presença de Deus aquele grande dia. Esse é o dia do Senhor e esse dia está perto. Sofonias está falando para a gente, esse dia está perto. E assim como Sofonias, lá no Antigo Testamento, olhava para Jerusalém como sendo o cumprimento do dia do Senhor que seria destruído, também Jesus lá na frente, quando falava sobre esse dia do Senhor, ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, não tens piedade, não tens mais coração, não queres mais a presença do Senhor. A casa de oração se tornou casa de ladrões, de salteadores. Jerusalém, Jerusalém, Jesus olhando para Jerusalém e dizendo assim: oh, como seria bom se vocês pudessem ouvir e se guardar assim como pintinhos se guardam debaixo das asas da sua mãe. É assim que o Senhor queria tratar com Jerusalém. Assim como Sofonias está profetizando e dizendo: Jerusalém vai cair. Jesus lá na frente também profetizou e disse: Jerusalém vai cair e não vai ficar pedra sobre pedra. Jerusalém caiu no ano 586. Jerusalém caiu no ano 70, lá na era de Cristo. Mas essa profecia continua viva ainda hoje, dizendo para mim e para você que o dia do Senhor está perto. E se nós não nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, talvez você e eu sejamos aniquilados. Passemos pelo juízo de Deus, pelo fogo de Deus, porque o dia do Senhor está perto. Mas tem um outro lado dessa história. Tem um outro lado dessa história. O dia do Senhor não é apenas o dia do juízo. O dia do Senhor é o dia da grande salvação. E é sobre esse outro lado da história que eu queria falar essa noite aqui. Porque o texto que nós lemos de Sofonias nos conta sobre esse outro lado da moeda. O texto aí do capítulo 3 em diante, se você durante a semana leu, ou se durante a próxima semana agora vai ler Sofonias, você vai ver isso. Capítulos 1 e 2, Sofonias vai falar sobre esse grande juízo de Deus, sobre Jerusalém e sobre nações ao redor de Jerusalém. Mas aqui também, aqui no capítulo 3, Sofonias vai falar diretamente ao povo de Deus. E na parte inicial, há um chamado de Deus através de Sofonias para que Jerusalém se arrependa ao Senhor. Mas a partir do versículo 8, Sofonias usa uma linguagem, imagens, assim, umas palavras tão fortes, irmãos, tão fortes.
Talvez você seja como eu, que tem até dificuldade de olhar para Deus e ver tudo isso que esse texto está falando. Geralmente nós olhamos para Deus e pensamos assim, Deus, Ele está olhando assim com um olhar de crítica. Deus, Ele está olhando para mim com um olhar toda hora de crítica. Ele toda hora quer me dizer alguma coisa. Ou você pode olhar para Deus e Deus é ira. Deus é irado somente. Deus só traz juízo. Deus castiga. Deus parece que é um Deus que está toda hora pegando no meu pé. Deus parece que é um negócio assim que se você fizer uma coisa errada, Ele já vem lá e fala para você. Deixa eu dizer para você, irmão. Deus não é esse negócio. Deus não é ira somente. Deus não é somente juízo. Deus não é somente aquele que pune ao pecador. Deus não é somente aquele que falou para o homem dizendo que o salário do pecado é a morte. Deus também é aquele que disse que o dom da vida o dom perfeito é o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Deus é aquele também em que o seu coração arde de amor e de desejo e de gozo pelo seu povo. Deus é aquele que compartilha conosco um pouco do que vive ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa beleza da Trindade, numa harmonia majestosa, gloriosa, santa. Ele compartilha conosco para que a gente possa viver aqui um pouco a plenitude de Deus. Deus não é aquele que veio pregar o Evangelho ou trazer o Evangelho para você, para de alguma maneira dizer assim, a vida aqui vai ser horrível. A vida aqui na terra vai ser triste, horrível, miserável, mas quando você morrer, você vai poder ir para o céu. Não é esse Deus, não é esse o Evangelho, não é essa a riqueza do Evangelho, pelo contrário. É o Deus que está dizendo para mim e para você que o céu já está disponível para nós, hoje aqui na terra, quando provamos no nosso coração gotas, quando provamos no nosso coração um pouco da presença de Deus, da glória de Deus, o amor de Deus, da bondade de Deus. C.S. Lewis, quando estava falando sobre isso em Cristianismo Puro e Simples, ele diz que é como se fosse uma dança. Alguns se escandalizam com essa imagem do Lewis. Mas é como se fosse uma dança, em que o Pai, o Filho e o Espírito estão ali, numa dança tão harmoniosa e bonita. E está chamando a mim, está chamando a você, para participar dessa dança, para participar desse amor, para participar dessa presença, dessa glória, dessa beleza, que eu e você não vamos encontrar em lugar nenhum aqui da terra. Esse é o outro lado da história. É o lado no qual Deus se coloca como noivo, que está cortejando a noiva. Um noivo que está olhando nos olhos da noiva e dizendo como ela é bonita, como ela é importante, como ela é preciosa para ele, e como ele deseja poder casar com ela, poder desfrutar a vida eterna, no caso de Deus conosco, poder desfrutar da vida junto com ela, poder ter um relacionamento íntimo com ela. Esse é o noivo que está cortejando a noiva de uma maneira irresistível para aquele grande dia do casamento, um dos dias mais felizes da minha vida, talvez da sua também que já casou, aquele dia que o coração está explodindo de alegria, de gozo, aquele dia que o coração parece que nem cabe na gente, porque chegou o grande dia do casamento. E aquele casamento tão pequeno nosso que vai durar quantos anos? 30, 50, 60 talvez, mas dura tão pouco em relação à eternidade. Você imagine Deus lá dos céus cortejando você para um casamento que dura a eternidade, que começa hoje aqui, mas que dura para sempre, porque Deus nos ama e o seu coração explode de amor por nós. Esse é o outro lado do dia do Senhor. Deus ama você e tem uma vida muito melhor para dar a você.
Deus ama de tal maneira que tem uma abundância, uma plenitude muito maior do que qualquer coisa que nós podemos provar aqui na terra. Deus ama a ponto de chamar a mim e a você pelo seu próprio nome. Deus nos ama a ponto de entregar a mim e a você o seu próprio Filho. Deus nos ama a ponto de colocar em mim e em você o seu próprio Espírito para habitar e nos fazer uma nova criatura, regenerada, justificada e santificada no nome dEle. Deus ama você de uma maneira tão forte e tão poderosa. Por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. É isso, irmãos. Sofonias vem lembrar para a gente que o dia do Senhor envolve um encontro assim, majestoso com Deus. Muito mais prazeroso do que uma sessão de cinema. Muito mais prazeroso do que o 13º. Muito mais prazeroso do que uma partida de futebol. Muito mais prazeroso do que o dia em que o seu time foi campeão. Ou quando a seleção foi campeã. Quando a gente ainda celebrava lá, 94, né, para os mais antigos, 70 para os mais antigos ainda, 2002, teve gente aqui que nem 2002 viu, é uma pena. Mas veja, é muito, muito mais do que aquilo lá. Eu lembro que na Copa de 94, eu não entendia muito ainda de futebol, mas eu fui campeão, desci o prédio da minha tia todo gritando com a turma do prédio, foi uma farra, aquela festa toda, é campeão e tudo mais. É muito mais do que isso. Quando o time faz um gol e você está lá celebrando, é muito mais do que isso. Aquela festa que você está ali celebrando porque terminou um curso na faculdade, não é? Aquela alegria de entrar na faculdade quando passa no vestibular, por exemplo, também. Hoje foi o primeiro dia do Enem, o pessoal que está aqui da igreja fazendo, Deus abençoe. Mas eu me lembro quando passei no vestibular, na época não via eu acho assim, mais emocionante até do que hoje, né? Que você vê lá no computador e tal. Na época a gente ia para um lugar junto e ficava lá procurando o nome lá no listão e tudo mais. É claro que tinha gente chorando porque não passou, mas quando você encontrava seu nome, era um negócio, uma explosão de sentimentos, de emoções. Seu nome está lá, você passou. Depois na faculdade, Deus nos acuda, não é? Até terminar. Quando termina, você está lá, graças a Deus, terminou esse negócio, está explodindo de alegria. Está doido para pegar aquelas fichas e colocar para reciclagem. É uma alegria muito grande. Quando chega um filho na casa da gente, uma criança, e o coração também explode de amor, de sentimentos assim tão maravilhosos. É tão bom, irmãos. Deus nos dá aqui tantas bênçãos, tantas coisas para a gente provar. Quando a gente está aqui no culto, cantando alegremente, celebrando a Deus com alegria, com força do nosso coração. Deus não chamou a gente para viver uma vida cristã morgada, apática, desinteressante. Deus não chamou a gente para viver uma vida cristã pesada, desarmoniosa, uma vida cristã errante, que está o tempo todo para lá e para cá. Deus não chamou a gente para viver uma vida cristã assim. Deus chamou a gente para viver uma vida cristã chamada de vida em abundância, vida eterna, vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia de amor, vida forte, poderosa aqui na terra. Ele chamou a gente porque Deus resolveu nos revelar o dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de júbilo, é dia de alegria, é dia de explodir a nossa alma, porque Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, resolveu olhar nos nossos olhos e nos chamar para uma dança, e nos chamar para uma vida, e nos chamar para uma caminhada longa, uma longa jornada numa mesma direção, e prometeu a mim e a você que estaria ao nosso lado o tempo inteiro,
nunca nos deixaria, nunca. Ainda que um pai ou uma mãe nos desampare, o Senhor nunca vai nos deixar. Ele resolveu chamar a gente para uma longa jornada e prometeu estar ao nosso lado, porque Ele é Deus, é Emanuel, que cuida de nós, seja nos momentos melhores da vida da gente, mas também cuida da nossa vida nos momentos do vale, da aflição, dos dias difíceis que passamos, nas provações. Porque Deus é fiel. E ainda que eu e você sejamos infiéis ao Senhor, ainda assim, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Esse é o dia do Senhor que Sofonias está profetizando aqui. Olha para o texto, por favor, e veja quantas palavras, quantas expressões, quanta riqueza Sofonias está colocando aqui nesse texto. A partir do verso 18. Versículos 8 ao 11. Queria dividir isso aqui em 4 partes. Versículos de 8 a 11, a primeira parte. Ele diz assim, o dia do Senhor, certo? Vai ser um dia em que nós poderemos desfrutar de tudo isso. A gente vai lendo aqui aos poucos, versículo 8 em diante. Mas nos versículos 8 a 11, Sofonias diz que haverá purificação de lábios. Purificação de lábios. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isaías, quando esteve lá na presença de Deus, o Senhor tocou os seus lábios. Ele fala: nesse dia do Senhor, na revelação do dia do Senhor, haverá purificação de lábios para que a gente possa servir, clamar e adorar o Senhor. Desfrutar do Senhor. Nesse grande dia do Senhor, os dispersos, aqueles que estão dispersos, serão trazidos de volta. Aqueles que estão à margem, aqueles que estão na periferia, no dia do Senhor eles são trazidos para dentro de novo. Essa dispersão no Antigo Testamento aqui era por ocasião do cativeiro. E a gente vai ver na semana que vem no livro de Ageu, que muitos, mas muitos, não quiseram voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Não quiseram. A sua vida era mais importante. Nós vamos ver isso. Mas o que acontece é que a dispersão não acabou lá. A gente está aqui num culto, num domingo. Às vezes a mente está dispersa. O celular é um grande atrativo para tirar a atenção da gente. Por qualquer motivo a gente sai do culto, volta. Não dá para aguentar para beber água depois. Tem que sair porque está disperso. Mas não é somente aqui. Nós nos dispersamos na vida da gente. Um dia que você era tão envolvido com a obra, tão envolvido com a palavra, tão envolvido com a vida de louvor, e se dispersou o mundo. Quando eu estou falando do mundo, não estou falando de festa, não estou falando de bebida alcoólica, de sexo fora do casamento, de promiscuidade. Não pensa somente nisso, não. Mas a beleza e a atratividade de uma vida sem Deus, que o mundo promete para a gente, vai dispersando a gente. Dispersando. O que acontece é que os dispersos não ficam sozinhos quando estão dispersos. Os dispersos acabam levando outros. Os dispersos começam a se juntar e levar outros. Parece uma influência forte, maligna, diabólica do inferno na vida da igreja. Pessoas dispersas, elas vão rodando, e elas vão atraindo, e vão levando, e vão levando, e vão levando. Jesus, quando falou sobre isso aos fariseus, ele disse assim: era melhor que caísse, que você enrolasse uma pedra de moinho na cabeça e se jogasse no mar, do que perder a um dos meus pequeninos. Dispersos fazem isso.
Mas o que Sofonias diz aqui no versículos de 8 a 11, é que no dia do Senhor, até os dispersos vão voltar. Amém, irmãos? Até os que estão fora vão voltar. Vão ser atraídos pela presença de Deus. Olha, por favor, versículos de 8 a 11, ele diz assim: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então, nesse dia também, darei lábios, o que, irmãos? Puros aos povos, para que todos possam me invocar o nome do Senhor e servir ao Senhor em comum acordo. Sabe o que é isso, irmãos? É o que Atos capítulo 4, versículo 32 fala. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ou seja, podem me servir de comum acordo. Então ele continua dizendo assim: além dos rios da Etiópia, lá na África, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, eles virão lá de longe, lá da África, eles virão e trarão o seu sacrifício, o seu culto, sua vida para entregar a mim. Naquele dia, versículo 11, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei de ti, do teu meio, a soberba, ou os que exultam na sua soberba, e nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Naquele dia que é o dia do Senhor, Deus há de trazer os dispersos de volta, para adorar e servir ao Senhor em comum acordo. Versículos 12 e 13, por favor. Nesse dia que é chamado dia do Senhor, haverá um remanescente. Remanescente é uma pequena parte que está fiel ao Senhor ainda. Mesmo num período difícil, mesmo quando as pessoas ao nosso redor estão todos se afastando. Eu tenho ouvido de vários jovens dizendo isso aqui. Quantos que caminharam comigo na adolescência, hoje estão numa mesa de bar, hoje estão indo para a balada, hoje não querem mais nada com Deus. Quantos adultos que aqui estão também não lembram do início da sua vida cristã? Quantos que corriam bem, mas agora estão lá longe? Mas ele fala que no dia do Senhor haverá um remanescente, porque sempre há um remanescente que está desejoso por buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Então ele fala, haverá um remanescente de Israel, versículos de 12 a 13. Esse povo da aliança dentro de Jerusalém. Eles serão pessoas abençoadas, pessoas mansas, seguras em Deus, serão pessoas humildes, serão pessoas verdadeiras, serão pessoas dignas de confiança. Essas pessoas terão todas as suas necessidades supridas. Veja o que ele fala, versículo 12 e 13. Você pode ler comigo aí, bem forte? Versículo 12 e 13, o que é que diz aí? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Amém. Ele diz, eles serão apacentados. Eles vão se deitar assim no campo, e não vai ter ninguém que vai espantá-los para fora. Veja a imagem que o Sofonias está usando aqui. Serão apacentados pelo Senhor de uma maneira tão linda, tão bela, que vão se deitar naquele campo e não vai ter ninguém que os espante. Versículos 14 em diante, até o versículo 18, Sofonias diz que haverá cânticos, haverá alegria. A filha, o meu povo, a filha de Sião, será um povo forte. Esse povo, que é o povo do Senhor, vai ter Deus como rei. Deus que vai estar em seu meio, versículos 14 ao 18. Esse povo vai conhecer o amor, vai conhecer a alegria, o júbilo, o regozijo que o Senhor tem por eles. Pois é Ele quem os salva. É Ele, o Senhor,
quem os aquieta, tirando de sobre eles todo o castigo que está posto contra os seus inimigos. Veja o que ele fala no versículo 14, ele diz: canta, ó filha de Sião. Quem fala mais o que aí? Rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. São os verbos assim, mais fortes que a gente podia encontrar. São imperativos. Está dizendo assim, canta, abre o coração, celebra, regozija, enche de júbilo a tua alma. Filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração, porque Deus afastou do meio de ti as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele é poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. A gente costuma ouvir muito que nosso coração deve estar pleno e satisfeito em Deus. Mas esse texto está dizendo para a gente o seguinte: no dia do Senhor, Deus estará encontrando em mim e em você deleite. Estará encontrando em mim e em você alegria. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele vai nos renovar com o seu grande amor. E Ele há de regozijar-se em nós com júbilo. Você imagina Deus fazendo isso com você, irmão? Interessante porque são 3 afirmações que estão assim num paralelo muito especial, mostrando quanto Deus se alegra, se deleita, se regozija e está interessado em abençoar a minha vida e a sua vida para nos fazer fortes aqui na terra. E o profeta Sofonias termina dos versículos 19 e 20, dizendo para a gente que no dia do Senhor haverá um resgate, haverá um ajuntamento, haverá um povo que vai se reunir em louvor ao Senhor, para entregar a Ele honra, glória, um povo que vai voltar do exílio, vai voltar da escravidão e vai poder celebrar a libertação. Versículos 19 ao 20, ele diz assim: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor, e um nome em toda a terra, os que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar, e vos recolherei, certamente, farei de vós um nome e um louvor, entre todos os povos da terra, quando eu mudar a sorte de diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Naquele dia do Senhor, Ele há de mudar a nossa sorte. Salmo 126, que é justamente nesse contexto de exílio, o salmista diz que aqueles que andam chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo trazendo seus feixes. E é lá mesmo que ele diz, em forma de oração: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, para que o rio, a água da vida possa passar dentro da gente e produzir dentro do nosso coração cântico, louvor, para que isso seja conhecido em todos os povos da terra. Sofonias está apresentando para a gente um avivamento, irmãos. O dia do Senhor é o dia do avivamento. É o dia que a presença de Deus não vai ser somente teoria na cabeça da gente. É o dia que a palavra de Deus não vai ser apenas racionalização na nossa mente. É o dia que a presença de Deus não vai ser um negócio que para estar somente lá no culto do domingo. É o dia que a presença, a palavra de Deus vai ser abundante no coração da gente, de uma maneira tal que
explode o nosso coração em júbilo, em cântico, em louvor, em consagração, em entrega ao Senhor. Minha pergunta para você hoje é: será que esse tempo do Senhor, melhor, será que esse dia do Senhor chegou para você? Chegou, irmão? O dia do Senhor chegou para você? Chegou o dia de se regozijar em Deus, de se deleitar, de cantar com júbilo, com força, com vigor, de se entregar. O dia do avivamento, o dia da consagração, o dia da entrega, o dia em que a gente vai abrir mão dos nossos ídolos, abrir mão da nossa vida, para dizer a Deus o quanto a nossa alma se deleita e se regozija nele. O dia que a gente vai abrir mão dos nossos próprios amores, para se deleitar na abundância do amor do Senhor, do noivo que vem desposar a noiva, para a gente viver com Deus para sempre. Sofonias é esse cara que representa a vocação da igreja, gente que está disposto a viver uma vida de louvor, de adoração, uma vida feliz, alegre, forte na presença de Deus e contagiar outros. Sofonias é esse profeta que fala conosco a respeito de que a nossa vocação não é levar gente para dispersão, não é levar gente para fora da igreja, não é levar gente para fora do Evangelho, para fora do reino de Deus, mas é trazer gente de fora para dentro. Gente de fora para dentro, para dentro, para dentro, para o mais profundo. E quanto mais cava, mais cava, mais cava, mais a gente tem para cavar e conhecer o grande amor de Deus pela nossa vida. Perguntar para você, esse dia do Senhor chegou, irmão? Chegou esse dia da gente poder regozijar no Senhor, entregar ao Senhor a nossa alma e voltar a viver um grande avivamento, uma grande presença de Deus, um grande desejo na alma pelo Senhor. Porque a graça do Senhor é mais preciosa do que a nossa própria vida. Sentir os pés assim, queimando com a presença de Deus, para a gente poder entregar a nossa vida ao Senhor, porque o dia do Senhor é o dia da gente se regozijar em Deus. Em Deus, irmãos. Igreja não é lugar de dispersos. Igreja é lugar de gente que quer o avivamento, que quer o dia do Senhor, que quer servir ao Senhor, quer trazer para dentro. Trazer para a gente conhecer a Deus. Está vendo que pessoas estão ao seu redor? Talvez elas estejam precisando de alguém para trazê-las para esse nível de relacionamento, de adoradores que cantam, que rejubilam, que se regozijam na presença de Deus com toda a força do Senhor. Será que o dia do Senhor chegou, irmão? O dia da entrega. O dia que você vai ouvir da voz do próprio Deus. Deus olhando nos seus olhos, quanto Ele ama você, quanto Ele quer você. A ceia do Senhor é uma boa oportunidade para isso. Por isso queria chamá-lo para um tempo de oração, convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Feche os olhos, irmão. Ora ao Senhor no seu lugar. Você que está com um coração frio, afastado, apático, ora, clama. Olha nos olhos do Senhor essa noite. Ouve o Espírito testificando no seu interior que você é filho, que você é amado, que você é querido, que você custou um alto preço do seu filho naquela cruz. Ouve. Senhor, nós queremos essa noite aqui, Pai, entregar a Ti a nossa vida. Louvar, Senhor, tão grande amor que o Senhor tem por nós. A ponto de não deixar que nenhum dos Teus pequeninos se percam.
Ó Deus, estamos aqui, nós somos os teus pequeninos, clamando, Senhor, não deixa que nenhum de nós se perca. Não deixa que o meu coração se despece. Mas atraia-nos, constantemente atrai-nos com essas cordas de amor, esses laços de amor que o Senhor nos prendeu. Oh, desperta a nossa alma, como Sofonias falou lá atrás, desperta-nos, Senhor, dá-nos a força do Teu Espírito para a gente poder cantar a Ti com alegria, com júbilo, ter gozo na alma, Senhor, para poder estar na Tua presença, ler a Tua palavra, nos fortalecermos em Ti, Senhor. Provar, Senhor, provar as delícias do Teu amor, as delícias da Tua presença. Ó Deus, revela-nos a Tua graça, Senhor, essa noite aqui. E se há pessoas que ainda não Te conhecem, eu Te peço também, revela, Senhor, essa graça maravilhosa, do amor, desse abraço do Senhor, no Teu Evangelho, no Teu poder, na Tua presença. Oh, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.